Carpini vai ou não vai deixar o São Paulo e o que pode levar à demissão do treinador? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente tratar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto é de que, externamente, e aí quando a gente vai tratar externamente, a gente obviamente fala de pessoas que não estão no dia a dia do clube. Externamente, seja para críticos, jornalistas, ídolos, a maioria, é quase que uma unanimidade de fato de que o Carpini deveria deixar o comando do São Paulo logo após ali a eliminação contra o Novo Horizontino, tá? E muitos jornalistas, ex-jogadores falando sobre essa situação. É só você pegar a maioria dos programas esportivos, você vai ligar a televisão, o Carpini deveria ou não sair, a maioria diz que sim, que ele deveria deixar o São Paulo. Só que internamente a situação é diferente, mas nem tanto. E eu vou explicar para vocês. Dentro do São Paulo existem algumas alas. Quem toma as decisões, que são os diretores, o presidente, e diretores que eu digo, Belmonte, Muricy, Rui Costa, o Casares, esses quatro são os principais hoje do clube. Mas também circulam nos bastidores, circulam e conversam com essas pessoas outras alas, digamos assim, né? Principalmente conselheiros, pessoas que são de outras áreas. Por exemplo, o Abílio Diniz, que acabou falecendo recentemente, ele não era alguém que trabalhava dentro do clube, mas era alguém que o Casares sempre entrava em contato, tirava dúvidas, esclarecia algumas ideias também, era um amigo do Casares. E tem outras pessoas também poderosas, não só no clube, mas também inseridos na sociedade, que são amigos do Casares e ele sempre acaba consultando, enfim, fazendo... É o famoso network, né, que está bem na moda falar hoje. E aí diversas dessas pessoas também querem a saída do Carpini. O Carpini ele se vê quase que solitário. Hoje, a permanência do Carpini acabou somente acontecendo por alguns fatores. Primeiro, a diretoria, e quando eu coloco diretoria, Júlio Casares também no meio, presidência, entendendo de que eles têm uma filosofia de não demitir técnicos, né? A priori, eles sempre preferem a permanência e acreditam sempre em reviravoltas. O Crespo acabou talvez demorando para ser demitido, talvez, né? Porque o clima já não era legal há um tempo. O Ceni também esticou-se a corda um pouco mais. A gente lembra, depois ali do Água Santa, o Ceni teve um período para trabalhar, e aí teve nesse período esse entreveiro com o Marcos Paulo, e aí depois ele acabou ainda comandando a equipe não correspondeu, e ali após a vitória sobre o Porto Cabello, mesmo com uma atuação abaixo, a diretoria decidiu pela sua demissão. E é um cenário parecido, tá? E que obviamente só vai ter um desfecho diferente se o Carpini e o time conseguirem corresponder. Então a gente vai relembrar um pouquinho do que aconteceu com o Rogério Ceni para vocês entenderem que o cenário é bem parecido, né? Porque por mais que existe uma diferença de que o Ceni tem uma idolatria muito grande e é sempre algo muito difícil, né, de você demitir um Rogério Ceni. O nome do Rogério tem um peso muito grande e o torcedor, até mesmo aqueles que não gostavam do trabalho do técnico, meio que tinham esse pé atrás, porque se trata, na minha opinião, do maior ídolo da história do clube. Porém, depois da eliminação ali das quartas de finais para o Água Santa, houve uma pressão muito grande para a demissão. Não foi uma pressão tão grande quanto agora com o Carpini, tá? Externa e internamente a pressão é bem maior, pelo que eu senti, eu falo do que eu vivi, do que eu acompanhei daquela ocasião para essa também. A diferença é gritante. A pressão para a demissão do Carpini é ainda maior. Porém, naquela ocasião, tínhamos livre no mercado o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, que era o Dorival Júnior. Então, era mais, entre aspas, simples a demissão do Ceni, porque ali rapidamente a diretoria já foi atrás do Dorival, já fechou o contrato, já viajou, porque já tinha um nome certo. E hoje não tem. Então, essa pressão ela continua em cima do Carpini, é o mesmo cenário, um pouco mais agravado, essa pressão, só que a diretoria entende de que ele merece, entre aspas, uma segunda chance, né? Até o São Paulo, o blog do São Paulo trouxe há um tempinho atrás, isso foi semana passada, no finalzinho da semana passada, que o Muricy via um cenário parecido com esse, que ele já tinha vivido no São Paulo, e ele conseguiu dar a volta por cima. E é muito disso, né? Essas segundas chances que os técnicos do São Paulo têm, é muito espelhado nessa história do Muricy. O Muricy ele sempre relembra
que em diversas ocasiões ele acabou tendo uma pressão até por conta dos resultados não obtidos em Copas Libertadores, mas que ele sempre conseguia a volta por cima, conseguia pegar o elenco. E o que blinda o Carpini é muito essa questão também do elenco. O elenco está muito fechado com o Carpini. Né? Naquela ocasião tinha ali algumas rusgas com o Rogério Ceni, porque o Rogério ele não é um técnico paizão, né? Ele é um técnico que cobra, ele sempre teve esse perfil de como eu era jogador, os jogadores têm que ter o mesmo comprometimento que eu tinha. Então o Ceni gostava de quem trabalhava. Aqueles caras, por exemplo, Caleri, enfim, jogadores que demonstravam sempre trabalho para o Ceni eram sempre muito bem valorizados. Né, mas aqueles jogadores ali que o Ceni tinha alguma rusga e tudo mais, e enfim, até naquela ocasião, até umas certas lideranças do elenco já entendiam de que o cenário não tá legal. E aí, só que nessa ocasião não, nessa ocasião 100% basicamente do elenco, e quando a gente fala elenco, obviamente a gente não vai trazer todos os 30 jogadores, porque, enfim, um ou outro ali pode acabar não gostando, mas quando a gente fala elenco, o elenco está com o Carpini, são as lideranças do elenco, né? São os principais jogadores. E quando eu falo lideranças do elenco, não é nem só aqueles que são tipo Luciano, Rafinha, Lucas, esses que são líderes natos, mas os líderes dos grupinhos, né? Cada jogador tem ali o seu grupinho, o São Paulo tem ali um pouquinho do grupinho dos estrangeiros, todos se dão muito bem, mas é óbvio, até por uma questão de afinidade, o mercado de trabalho, você sabe como são, né? Você está ali no seu trabalho, tem 50 pessoas no seu trabalho, mas você tem o seu grupinho que você se dá melhor. Às vezes até você se dá bem com todos, mas você tem o seu grupinho ali que é mais, que você tem mais intimidade. E todos os líderes desses grupinhos, ou os líderes gerais do elenco, todos estão com o Carpini, entendem que essa queda de rendimento, que esse resultado negativo contra o Novo Horizontino, acabou realmente sendo uma culpa compartilhada e até bem mais dos jogadores do que propriamente do trabalho do Carpini, porque eles confiam no trabalho do Carpini, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, essa segunda chance não será até o final da temporada. Essa segunda chance vai depender de resultados. E a partida contra o Tajeres, dia 4 de abril, vai ser crucial para o Carpini ter uma permanência garantida no clube. Por quê? O São Paulo entende de que a Libertadores desse ano precisa de resultados rápidos para passar de fase. Lembrando, a fase de grupos vai durar apenas 2 meses por conta da Copa América. Então, a Conmebol meio que deu uma apertada ali na fase de grupos justamente para que vá para a Copa América já com todos os classificados. Então, em abril e em maio ali no finalzinho de maio, se não me engano, na semana do dia 29 e 30, já vai acabar a primeira fase. Então, se for para trocar técnico, tem que ser o mais cedo possível, tem que ser logo no início de abril, meia ali no máximo de abril, para ter um choque imediato, como aconteceu com o Dorival Júnior na temporada passada, para que o São Paulo consiga passar de fase. Vai ser uma catástrofe, e no entendimento do clube, sair na primeira fase, né? Depois de 2 anos fora, você voltar para a Libertadores, com um elenco competitivo, atual campeão da Copa do Brasil, você sair na primeira fase, beirando ali o catastrófico, é basicamente você jogar quase que jogar o seu ano no lixo, porque a expectativa para o tetracampeonato, ou para pelo menos uma boa campanha na Libertadores, é muito grande lá dentro. Então, essa partida contra o Tajeres precisa ter uma resposta imediata. E essa resposta imediata, obviamente, é uma vitória, é um empate com um bom rendimento dentro de campo. Eu acho que uma derrota, da mesma forma que tem sido as atuações que aconteceram no estadual, eu acho que pode acabar sendo fatal para a demissão do Carpini, porque os resultados agora serão cruciais para a permanência do treinador. Ele precisa rapidamente, e principalmente na Copa Libertadores da América, fazer bons resultados. Nas primeiras 3 partidas ele ganhou 2, nas primeiras 3 partidas ele ganhou 2 e empatou 1. Enfim, ele precisa ter uma boa campanha nesta primeira fase. E a partida contra o Tajeres, a depender do desempenho e do resultado, pode sim acabar na demissão do técnico Thiago Carpini. A pressão está muito grande, mas a diretoria, alinhada com o Muricy, Casares, enfim, todo mundo ali que trabalha no clube, que o Carpini pode ter essa reviravolta, pode conseguir dar essa volta por cima nessa primeira crise que ele teve no comando do São Paulo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro para vocês qual que é o cenário hoje. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários e coloque a sua opinião. Você acha que realmente o Carpini merecia essa segunda chance?
enfim, deixe aí nos comentários. Só um adendo. Acredito muito também nas informações que eu obtive de que o título da Supercopa e a vitória no Majestoso foram cruciais para essa segunda chance. Talvez, se o Carpini não tivesse tido bons resultados nessas partidas, acho que fatalmente, após a eliminação contra o Novo Horizontino, ele acabaria demitido. Enfim, deixa aí nos comentários. Até a próxima. Valeu. Tchau.